Parabéns, Gustavo. Chegou chegando. Chegou aplaudindo. Tocou os dois pés na porta. Que nada, a gente abre a porta, a gente não arromba a porta, né, Gustavo? Tá certo. Isso aí. Fala, gente boa. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Igor. Que satisfação. Mais uma semana aqui no Produtivamente. É isso aí. E vamos desejar boas-vindas para quem tá chegando com a gente agora, para mais um episódio. E aqui, tu já sabe, né? A gente fala sobre tudo aquilo que transforma a sua mente, a sua rotina e, claro, né, a sua vida. E o papo de hoje, Igor, é com um cara que transita entre mundos que muita gente vê como opostos, mas que na vida dele se alinham com maestria. Estou falando de fé, política, liderança e emoção. Ele é estrategista, professor, conselheiro de líderes e, acima de tudo, é alguém que entendeu que propósito não é o que a gente escolhe, é o que a gente responde. E hoje conosco, Rafael Tzorn Ramos. Olha aí, acertei. Ó. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Produtivamente. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, boa noite quem está nos assistindo, Igor, Juninho. É um prazer imenso estar aqui. Falaste que eu era professor, já palestrei em alguns lugares, já fiz bastante coisa, mas podcast é o segundo. Olha que legal. Assim, vocês vão devagar, me ajudem. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Obrigado. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Alegria. Que legal, cara. E a gente já chegou dizendo que o Gustavo começou com os dois pés na porta, né? Só para ativar um pouquinho mais o nervosismo. Sim. Brincadeira. Não, mas que é de boa, que nem a gente sempre fala, né? A ideia é compartilhar, né, conhecimento para que as pessoas melhorem a sua forma de ver a vida, viver a vida, né? Porque às vezes eu acho a falta de conhecimento, ela nos permite somente sobreviver. Quando a gente encontra o conhecimento, a gente encontra transformação. E quando você é transformado, a tua vida ela começa a fazer sentido. E quando você tem uma vida que faz sentido, você começa a viver a sua vida, você sai daquele ambiente de sobrevivência e você começa a desfrutar de coisas incríveis. Então, que hoje nós possamos entrar nesse ambiente de uma forma bem simples, bem natural, com bate-papo. Cara, sinta-se em casa para dividir tudo que tu tem de conhecimento com a gente. A gente sabe que tu caminha em ambientes muito bacanas, que a gente curte pra caramba. Vamos falar de publicidade, vamos falar de política, que eu acho que isso também é muito importante. Vamos falar de fé e um pouquinho também da tua história, né? E para começar, tá? Vamos falar da tua jornada, como que começou, né, a vida do Rafa, né, do Rafael. Rafael, tu é filho de pastor, né? Tu cresceu em uma casa de fé, teu pai é pastor. Mas como você dizia que nunca queria saber de política ou de púlpito, como é que foi essa virada? Agora trabalha com política, trabalha numa das fundações mais respeitadas do Brasil, já fez trabalhos com presidenciáveis, é um cara muito nessa área assim, muito influente e também teólogo. Como é que acontece isso na tua vida? Vamos lá no início, tá? Filho do pastor, o que aconteceu para te dizer assim, ó, não quero mais, eu não quero essa vida para mim. Disso. Isso. Deus faz as coisas de uma forma que a gente às vezes não entende. Lá atrás, como eu sou filho de um casal de pastores, meu pai é pastor há mais de 25 anos, então só não nasci dentro da igreja, acho que porque não tinha um médico lá para me parir dentro da igreja. Mas a gente estava sempre por lá e por meu pai ser pastor de cidade, sempre foi pastor de várias cidades aqui da Redondeza, sempre tinha muitos pastores dentro da minha casa. Seja aqueles pastores que vinham de fora, seja a rotina de estar na igreja, não só para o culto, mas para as reuniões de liderança. Enfim, o meio liderança, não só congregar na igreja, a liderança, estar convivendo com pastores era uma realidade diária dentro da minha casa. E desde pequeno, eu sempre fui muito observador. E em muitos momentos eu via esses pastores despreparados. Rafael, como assim tu já chega falando que os pastores são despreparados? Eu não falo na sua essência, no amor em cuidar das pessoas, mas despreparados no sentido de não parar para se preparar.
Quando a gente quer ocupar uma cadeira, vamos lá, tu quer ser publicitário, tu quer ser advogado, o que que tu faz? Tu senta numa cadeira acadêmica e te prepara para a cadeira que tu quer ocupar. Para quê? Para que tu esteja, de fato, preparado. Uhum. As lideranças, normalmente, eu não falo só de igreja, mas hoje vamos começar com a questão de liderança de igreja. As pessoas te colocam, a pessoa te vê um potencial em ti, cuida desse grupo de pessoas, daqui a pouco tu vira pastor, mas tu não passou pelo processo preparatório. E quando a gente percebe, observa, tem aquele pastor, aquele líder que está ensinando baseado em coisas que ele escutou, não em coisas que ele viveu. Normalmente, quando tu observa, e isso não é uma novidade, pessoas se machucam dentro da igreja, normalmente com lideranças. Claro, se a gente olhasse para Cristo de fato, que é o nosso norte, a gente evitaria muita ferida. Mas tu não concorda que às vezes a gente não olha para Cristo porque a gente não aprendeu a olhar para Cristo? Com certeza, porque não foi nos ensinado, Entra mas nesse isso ponto. passa pelo preparo. Então, as pessoas, eles começam, normalmente, pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. A gente transborda. É sobre isso que é a mensagem do reino, é sobre transbordar. Então, eu via pastores machucando pessoas, levando pessoas, várias pessoas, centenas, milhares, para um lugar que talvez nem eles sabiam qual era. E eu comecei a ficar frustrado, e aquilo começou a me gerar um sentimento de tipo assim, poxa, será que isso está certo? É assim? A mensagem de Jesus, ela não é assim. As pessoas, elas precisam ser primeiro cuidadas, curadas, saradas. O maior mandamento da Bíblia é ama o próximo, amor, ama o próximo como a ti mesmo, cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Então, eu comecei a ver, me chamou a atenção isso de pá. E bom, para ser pastor, filho de pastor, é 2 palitos, né? Eu coloquei para mim que eu nunca iria pregar se eu não me sentisse preparado, se eu não estivesse preparado. E a palavra preparo ficou no meu coração. Preparo, tem que se preparar, tem que se preparar. E eu disse sempre para meus pais. Meu pai também ajudava em alguma coisa de política. Daí eu sempre falava para todo mundo: não me venha com ser pastor, muito menos estar no meio de política. São 2 coisas que eu não quero estar nem perto. Aí meu pai tinha uma empresa de comunicação também, em paralelo, né, junto, pastoreando e cuidando, e ele me apresentou a publicidade. E O que ali teu pai fazia era ele tinha uma comunicação visual? comunicação visual, pinturas também, enfim, mas ele fazia fachada e tal, e eu sempre estava ali no meio. Até tu postou um post esses dias Sim. fazendo um Me tirava às letreiro. vezes, que ele não escute, me tirava às vezes da aula para ir fazer arte lá e cortar na plotter. Mas ele me apresentou esse cenário e eu gostei. Sempre comecei a trabalhar com isso e fui fazer faculdade de publicidade. Ia na igreja, tudo certo, mas longe de algo com relação a ser pastor. Uhum. E daí comecei a estudar, enfim, comecei a me dedicar nisso, mas daí veio a virada de chave. Porque eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência em Porto Alegre, que era o meu sonho, na agência de um professor meu e tal, fazer um teste. E nesse momento, daí eu teria que ir para Porto Alegre e tal, Deus falou no meu coração. Recebia sempre algumas palavras desde pequeno, que eu trabalharia, que eu seria líder, tararara, mas eu rejeitava isso no meu coração, porque a realidade que eu vivenciava, para mim, era fora do que realmente Jesus falava, e eu não queria aquilo para mim. E daí Jesus falou assim, bom, chegou o momento de tu realmente me ama, tu vai viver o chamado que eu venho falando para ti. Daí eu senti muito forte no meu coração de fazer teologia. Cara, eu com 23 anos, 24, não lembro agora a idade, com uma oportunidade de ir para Porto Alegre, trabalhar numa agência que eu admirava, era um sonho para mim. Jesus me bota contra a parede, eu lembro certinho, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu parei na frente da faculdade, eu não queria fazer essa faculdade para me inscrever, parei na frente e liguei pro meu pai. Ô pai, o que tu acha? Deus falou comigo, eu tô sentindo, mas eu não quero. Faço a minha inscrição ou não faço? Ele disse, cara, se Deus falou contigo, cumpre, faz o que ele te pediu, porque lá na frente tu pode te arrepender, tu paga o preço por isso. Eu, tá bom, se Deus tá falando, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, fui fazer. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu não fiz faculdade de teologia para ser pastor.
Eu fiz faculdade de teologia porque um dia Deus falou que queria trabalhar comigo em algo de liderança e eu pensei, eu vou estudar o maior líder da história, do mundo. Eu vou aprender como é que ele lidava com as pessoas. Como de fato é esse amar como Jesus amou. Entende? Então, dentro de todo o processo acadêmico, eu posso resumir em 2 coisas. Falo que eu estudei 4, 5 anos de teologia para entender que eu tenho que amar as pessoas, não julgar elas e cuidar de fato do órfão, da viúva e do necessitado. Mas é o amor, não é esses 3 tipos de amor que a gente fala por aqui, vai no carisma que a gente está fazendo. Amor de Jesus é um amor que é praticamente impossível de se ter. Porque ele vai contra as tuas vaidades, o teu orgulho, porque a gente no automático, na correria do dia a dia, faz com que a gente, às vezes, julgue o nosso irmão. Deixe de estender a mão. Olhe só mais para a gente do que para o próximo. Então, eu sempre resumo. Cara, nossa, teólogo, uau, grandes coisas. Para mim, o diferencial da faculdade de teologia foi esse. Amar as pessoas. E dentro da faculdade, eu entendi o meu chamado. Foi ali que eu recebi uma proposta para trabalhar na política, com comunicação. Bom, se o cristão de verdade que ama as pessoas Não tiver aonde não tem luz, quem vai fazer a diferença? E ali me veio sobre a minha vida um senso de responsabilidade social, um senso de responsabilidade. Se Deus colocou aquilo sobre a minha vida, cabe a mim não fugir mais disso. Mas, claro, isso eu estou falando para vocês hoje, que eu já estou um tempo caminhando. Sim. Na época, eu só fui. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ou seja, a teologia me aproximou do meu chamado e me colocou perto da política, que é um lugar que a gente normalmente quer estar longe. Aí, quando os meus familiares falavam assim para mim, nossa, Rafael, tu vai para a política, o que tu quer fazer lá, tu que era contra? Aí... esses dias eu ouvi uma palavra e faz muito sentido, uma frase, que é não me fale sobre as mesas que tu senta, porque Jesus sentava em muitas mesas que ninguém queria sentar, mas me diga qual é o efeito, o que causou quando tu levanta e tu vai embora. Nossa. Então, isso transforma vidas. Quando tu ocupa o teu lugar de espelho, de luz, de fazer sal da terra, de fazer a diferença, não importa a mesa que tu senta. Porque a política, ela é só um meio de eu levar o reino de Deus para lá. Leve o reino de Deus aonde tu vai. Use a política como meio. Ela não é o final, ela é o meio. Então, um dia eu disse que eu não queria nada perto de pastor, não queria nada com política, mas aceito dizer o sim para o chamado que Deus tinha na minha vida, que muitas vezes ele é meio... E tu sabe que eu olho pra tua vida assim, o que eu aprendo, né? 2 coisas. Primeiro, pouco importa aquilo que tu fala, mas o que tu vive. Ou seja, mais que eu sou um pastor, mas o que tu tem feito, né, na tua vida? Porque tu tá sendo um exemplo. Não adianta, que nem antigamente, né, funcionava assim, né? Os pais falavam assim, não fuma. E o que eles estavam fazendo? Estavam fumando. Ou seja, totalmente contrário àquilo que... Então a gente precisa tomar esse cuidado. E a outra coisa que eu vejo é, no livro de Jó, diz o seguinte, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, como a gente precisa cuidar, né? Quais são os nossos temores, porque aquilo que a gente estava falando aqui antes, o meu propósito, ele tem muito vínculo com aquilo que eu tive problema. Ou seja, eu acredito que Deus, ele coloca justamente por isso. E tem 2 tipos de pessoas, né? Aquelas que param no problema ou aquelas pessoas que fizeram que nem tu. Não, elas usam aquilo ali para cumprir um propósito. E tu observa como em muitos momentos eu me senti confrontado. Muitos momentos. Trabalhar na política, ela não é barbada. Não é fácil. A nossa empresa trabalha normalmente a nível municipal, trabalha a nível estadual, nacional, mas estar em Brasília foi um desafio muito grande. Porque a política por si só, e ser cristão na política, a política por si só, como é que tu ganha espaço na política? No cotovelaço. Não é pedindo com licença, não é dizendo muito obrigado, por favor, não é sendo querido. A política, ela para crescer, não é assim. A realidade é essa. Claro,
Eu acredito na política, porque eu ainda acho que ela é o maior meio de transformação social. Eu acredito, a gente tem... Os líderes estão lá. O que falta para eles são valores e princípios. É isso que falta. E é por isso que a gente tem que ficar lá. Então, eu me lembro de um momento, quando eu estava em Brasília, eu sempre, para todo mundo que eu conto sobre que é trabalhar em política, eu digo, esse foi o pior dia da minha vida. Como? Eu estava trabalhando em Brasília, num evento, num hotel, tal, as maiores lideranças do MDB nacional, e surgiu um burburinho, umas coisas, enfim, uma liderança que nem era do partido, começou, enfim, criaram uma situação com o meu nome. E daí eu fiquei um pouco constrangido, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei muito chateado. E eu sempre orei para Deus o seguinte, que eu fizesse qualquer coisa, mas que eu estivesse sempre no centro da vontade dele. E o centro da vontade de Deus, às vezes, não é a nossa vontade. E isso muitas vezes me confrontou. E nesse dia específico, me fiquei muito triste, muito, muito, muito triste. Era no subsolo, assim, o evento. Aí eu falei pro meu sócio, cara, eu não consigo mais ficar aqui, eu não quero mais trabalhar com política, porque eu lhe falo, se sentir confrontado com a política não saiu de mim. É o que eu te digo. Estar no centro da vontade de Deus não é muitas vezes aquilo que a gente quer. Eu falei para ele, cara, eu não quero mais, eu tô saindo daqui, vamos lá pro hall do hotel e vamos trocar uma ideia e tal, vamos dar uma respirada. Tá. Cheguei no hall do hotel. Isso em Brasília. Em Brasília. Pedi um café e tal. Aí eu olho, eu tô lá tomando café, meu sócio, cara, aquele ali não é o cara que tu fazia mentoria, que tu havia um bom tempo tentou conversar com ele, foi em evento, tentou pagar hospedagem em hotel e tal. Era o Thiago Brunet. Thiago Brunet teve um papel fundamental na minha vida na questão de gestão emocional, porque ele é pastor, mas ele não é religioso. Sim. Ele sabe conversar, ele entende de gestão emocional de fato com racionalidade. E eu fiz mentoria com ele muito tempo. Fui em palestra, tentei conversar com ele, mas eu não sou muito tiete, né? Então, tinha que parar para tirar foto não é a minha praia. Tem que esperar na fila lá, fica 2 horas, assim. Aí eu peguei e chegou um momento que eu desisti. Um dia eu descobri que ele estava em Gramado, tentei pagar a estadia dele para honrar o que ele fez na minha vida, porque ele me ajudou muito, nesse sentido emocional e tal, entender meu chamado. E daí, olhei pro lado, era o cara. Eu tentei muitas vezes conversar com ele e nunca consegui. E daí, tava lá tomando um café e tu vai falar com ele? Eu falei, eu não vou. Eu comecei a ficar nervoso, eu não vou. Bem capaz, olha aqui, o cara tá lá tomando café, eu vou incomodar. Cara, e daí ele foi lá, falou com ele, e nisso eu pude conversar com o Thiago. Eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele. Tem gente que paga muito dinheiro pra ter 20 minutos, 10 minutos pra estar conversando com ele. E ali eu compartilhei o que eu estava vivendo. E ele só me falou... Eu lembro certinho. Olha, cara, Deus é... Às vezes é uma palavra só que... Ele disse assim, tem um porquê de tu estar aqui. Não desiste do chamado que Deus te colocou na tua vida. Se Deus te colocou aqui, é aqui que tem que ficar. Eu não tinha contado o que eu tinha passado para ele. Daí eu também não quis incomodar muito ele, né? Saí dali, fui chorar, quieto num canto. O que eu recém tinha falado para Deus? Que eu não queria mais estar ali. Gente, ele podia estar em 1000 lugares. Ele podia estar em qualquer outro hotel de Brasília. Ele estava ali para ter a resposta que eu precisava. E ali Deus trouxe paz para o meu coração. E isso é muito forte, né? Porque às vezes o caminho que a gente mais evita é onde Deus mais quer usar a gente. Isso. Né? Ou um exemplo aqui, o podcast. A gente... teve uma palavra muito tempo, né, sobre o podcast. E aí eu fui lá e apresentei o projeto para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Cara, ninguém colocou para frente, sabe? E o dia que eu coloquei para frente, Deus começou a alinhar as coisas, começou a fazer as coisas, e até chegar agora hoje no projeto que tá com a gente, com o Igor aqui. Mas quando eu encontrei o Igor, depois a gente descobriu que a gente teve a mesma palavra.
E não é um lugar que eu almejava, eu sempre gostei do bastidor. Que nem agora, eu tô aqui, eu tô com um olhar na técnica, porque tudo, sabe, eu gosto de olhar tudo, assim, então, mas o grande lance de estar aqui na frente da câmera tem uma palavra pra mim. Só que nunca foi o lugar que eu almejei. Eu nunca trabalhei pra estar aqui. Tipo assim, minha ambição é estar lá na frente da câmera. Então, o Igor, a mesma coisa. Nossa, jamais. O Igor, nossa, o dia que o Igor falou pela primeira vez, vamos lá, vou testar uns equipamentos. Foi esperto, né? Botei 4 microfones na mesa, chamei uns amigos, botei na mesa e botei ao vivo. Se ele falasse, não, vamos lá fazer ao vivo, eu não vi. Daí a galera, o que que aconteceu? Não, estamos testando, ô Nath, faz tal coisa, tal coisa. Não tá, gente, estamos ao vivo aqui. E é assim, cara, e olha a ferramenta que tem se tornado o produtivamente é fora do comum. Tem alcançado muitas pessoas, a gente já tem testemunho. E, cara, às vezes o lugar que a gente mais almeja ali, às vezes não tá acontecendo porque tu tá indo na direção errada. E quando tu te coloca em obediência, Deus diz assim, não tá, agora tu tá no É o trilho que coração, eu né? quero, E exatamente, tu muitas tá no vezes trilho que eu quero. sair do lugar de conforto, sabe? Eu vejo muito isso. A gente tá. Por que que a gente não quer avançar? Porque é desconfortável, dói, Não, é machuca, né? difícil. Não, e hoje nós tava falando sobre isso. Cara, e aí agora? A gente vai mais um passo ou espera alguma coisa acontecer e tal? Eu disse, cara, qualquer coisa que a gente fizer na direção certa vai acontecer, entendeu? E se tiver com medo, vai com medo mesmo, Vai com né? medo mesmo. A gente teve muito medo. A gente teve muito. Porque tudo é muito. Hoje, cara, do nada eu recebi uma ligação de Guaíba, né? De uma pessoa que vem através de um outro projeto que a gente produz aqui. E eu digo assim, a gente nem divulgou ainda que a gente está abrindo para produção de outros podcasts e tal. A gente não fez isso ainda, a gente só que a gente já tem fila de espera agora. A hora que a gente começar, de fato, agora, porque é esse mês, pra gente dar o start em outras produções, tipo, já tem gente querendo participar e fazer o projeto com a gente aqui. Mas só que quando a gente começou, eu visualizava que um dia seria assim, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido. Eu não imaginei que aconteceria. Não era um lugar de conforto pra mim, porque eu olhava sempre pra circunstância. E uma coisa que eu sempre falo, cara, a gente tem que parar de olhar pro plano de Deus e pensar com o nosso bolso. Com certeza. A gente olha pra um projeto e diz assim, cara, eu não tenho grana pra fazer isso, cara, mas não é tu que vai fazer. Tu só vai obedecer, ele vai te dizer o que fazer, tu só vai obedecer, vai lá cumprir aquilo que ele tem pra ti. E pronto, quando tu obedece, ele se responsabiliza. Mas é uma responsabilidade muito grande e exige muita coragem, né? Além de preparo. É E isso. é claro, a gente já falou bastante sobre isso agora, a importância do preparo, né? E às vezes a gente não fala preparo e nem só a faculdade, né? Não, É o servir pessoas. claro. Cara, tem pastores que eu conheço que eles não passaram por uma faculdade e, cara, o nosso pastor, né? Fez seminário, fez coisas, mas eu acho que ele não tem faculdade, que É eu uma saiba, pelo vida menos. servindo, né? Pois é. Só que ele lida com maestria, com situações assim, ó, gigante. E eu reconheço ele como um excelente pastor, um dos melhores, não, o melhor pastor que eu tive até hoje. Por quê? Porque exerce a função na prática. O cuidado. Respira a igreja e cuida de ovelha. Deixa eu te dar um exemplo. Eu um dia posso ter dito que eu não queria, mas quando eu olho para dentro da minha casa, que é ali onde a minha maior admiração se encontra, é o quão dedicados os meus pais foram. Sim. Tinha momentos, claro, a gente olha lá para trás, faltou às vezes um pouco de brincadeira do meu pai comigo, dos meus pais, a presença, mas não faltou instrução para eles. Eles dedicavam 28 horas por dia, não 24, a cuidar de gente. Em todos os lugares que eu vou na região onde meu pai foi pastor, eu falo, de quem tu é filho? Do pastor Roberto, da pastora Carla. Teu pai e tua mãe foram orar por mim em tal lugar. Que legal. Teu pai, o dia que eu me mudei pra cá, eu não tinha nada. Cheguei para construir minha casa, ele pendurou. Cheguei, tava um pacote de carne pendurado para mim e um arroz para mim fazer um carreteiro enquanto eu trabalhava. Teu pai fez tal coisa, teu pai fez casamento, teu pai fez enterro. Então, esse cuidado, meu pai não teve faculdade, a minha mãe não teve faculdade, não tiveram faculdade, mas eles tiveram a essência,
o coração. Eles ativaram o ministério dele, porque eu digo assim, o ministério, ele não é algo que tu, tipo assim, desenvolve, ele tá dentro de ti, ele nasce dentro de ti e ele floresce, né? E ele floresce no servir. Talvez teu pai, Rafa, não brincou contigo o quanto tu queria, mas ele te deu o mais importante, destino. Que eu acho que essa é a função verdadeira do pai. Hoje em dia a gente fala muito, né, sobre o pai tem que ser mais assim, assim, mas às vezes tá faltando, os pais estão se preocupando demais em o filho não sofrer e esquece que o maior sofrimento do filho vai ser lá no futuro, quando o filho se sentir perdido e não vê destino, não vê o caminho. Entendeu? Não sabe para certeza. onde tá indo. Parece que Então, tá sendo ao contrário do tá que era sendo ao antigamente, contrário né? do que era antigamente. Antigamente, talvez a gente. Nós nem pensava nisso, se fosse É. parar pra pensar. Talvez se seu pai fosse brincar contigo, diz, não, pai, eu prefiro brincar com meu amigo. Com certeza. Entende? E hoje a gente dá tanta importância. Claro que a gente precisa de pais presentes. Gente, eu não tô fazendo apologia a pais ausentes, tá? Aqui entra Mas, um tipo ponto assim, importante, ó. a gente não tinha pais ausentes, a gente tava num ambiente da igreja junto com o pai. Sim, A gente tava sempre perto do pai. Entende? claro. Pode falar Aqui aí. entra um ponto importante, é tu, por exemplo, tem o chamado e o preparo. Tem gente que tá só no chamado, vamos supor, dando exemplo, e tem gente que tá só no preparo. Tem que saber vincular os dois, Os esse é o dois. segredo. É a mesma coisa de pai pra filho, vamos supor. É fazer Não ser aprendendo, tão né? presente, mas também tu ser aquela pessoa que, não, deixa ele se virar sozinho, entendeu? Não, eu vejo nitidamente, quando eu observo para o amar as pessoas, que eu te disse, fui fazer faculdade e tal, ali eu entendi, mas eu já vivia isso dentro da minha casa, talvez de uma forma um pouco abstrata, porque eu não entendi ainda, Isso. mas quando eu hoje observo com zelo pelo meu chamado, como eu te falei, continuei na política, fui fazer teologia, fui me preparando, isso é porque lá atrás, como tu falaste, no meu coração foi colocada uma semente. Que quando a gente converte o nosso coração a Deus, está disposto, não tem como não florescer. Então, assim, eu vejo com muita nitidez que o teto dos meus pais é o meu chão. Eu não posso passar de novo por tudo que eles já passaram. Se um dia lá atrás faltou instrução, mas tinha coração, então que eu tenha o coração deles, mas que eu coloque a instrução que faltou para que eu possa ir mais longe. Perfeito. Então, eu tenho que olhar para tudo que eles passaram e quantas vezes eu vi os meus pais sofrer. Quantas vezes eu vi eles não ter o que colocar dentro de casa para comer. Mas eles amavam, estavam cuidando das pessoas. Quantas vezes a gente ia eu lembro certinho, a gente ia para Três Coroas, que meu pai e minha mãe pastoreavam, mas não tinha depois o que comer. E um dia a gente chegou em casa, uns irmãozinhos, do nada, meu pai nunca se queixou, nem minha mãe, chegaram com 3 coisas de rancho, o cuidado de Deus. Então, beleza, meus pais passaram por muitas coisas boas, o milagre, passaram por coisas difíceis, mas o meu dever como filho, como alguém que tem um coração convertido a Jesus, é usar o que eles passaram para partir dali. E esse foi o teu preparo. Não, com certeza. Esse foi o teu preparo, começou lá atrás. Só que hoje Deus te dá condições que eles não tiveram para ir adiante. O mal que eu vejo é que as pessoas que não se preparam hoje, elas tiveram oportunidade e não quiseram. E esse é o mal, né? E esse é o mal. A palavra de Deus, ela fala em Romanos 12, né? Que o apóstolo Paulo escreve assim, rogo-vos, pois, irmãos, né? Quando ele fala da mentalidade renovada, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, para que estejais sujeitos à transformação da vossa mente. Como é que é? Deixa eu abrir a Bíblia aqui para não falar besteira. É Romanos 12. Eu tenho sempre essa mensagem na minha cabeça e agora fugiu. Não vou fazer que nem o Pablo disse assim, tu não tem TDAH, coisa nenhuma, ia dizer agora que tinha TDAH. É Romanos 12 e 2, tá? Aqui é o primeiro, é o 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para mim experimentar, não é para mim viver. Para mim experimentar, eu tenho que ter uma mentalidade transformada. E o que é uma mentalidade transformada? Cara, tu vai passar por diversas experiências,
Tu vai passar por diversas experiências, diversas coisas, tá? Que vão gerar em você um preparo. E a constância de fazer isso que está te preparando vai te levar para um lugar, tá? A constância de fazer isso que está te preparando é não se conformar com esse século e ser transformado pela renovação da tua mente. Sim. E aí tu vai começar a experimentar a vontade de Deus. É experimentar. O que é experimentar? Rafa, nós vamos comer uma batatinha aqui. Isso é experimentar. Vou pegar um grãozinho desse de amendoim, ou não sei o que é esse ali, esse castanho. Vou comer um desse aí, é só experimentar. Tá entendendo? Aí eu vou dizer assim, cara, esse aqui é bom. Tá entendendo? Esse aqui é agradável. Mas esse aqui é perfeito. Eu experimentei. Quando eu entendi o que é perfeito, eu tive acesso. E aí eu digo, agora eu tenho essa vida, agora eu tenho que melhorar. Todo esse processo que eu já fiz, eu preciso melhorar ele para viver essa perfeita vontade de Deus. E outro ponto importante, né? Aqui ó, diz o sacrifício vivo. O que é isso? É, por exemplo, assim, é tu morrer para tuas vontades. É tu olhar assim, não, mas a política não é de Deus. Não, eu não nasci para isso, não. Mas o que Deus tem para ti? E tu morrer para tua vontade e fazer a vontade dele. Não, é sempre um desafio, né? Porque eu sempre comento também que falar de crente para crente, falar o crentez fluentemente é barbada, É fácil. é tranquilo. Agora, tu tá num lugar que te tira da zona de conforto, que te coloca teus valores e teus princípios em teste todo o tempo, aí pega o gancho do que tu falou, constância. A vida com Deus, o chamado, não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Bom seria se a gente já saísse em primeiro lugar e terminasse em primeiro lugar. Amém, que bom. Tem gente que consegue isso. Mas tem gente que começa mal e termina bem. O pior é começar bem e terminar mal. A nossa fé, ela não pode ser balizada apenas em provinhas. Ela tem que ser uma fé racional. Quando a gente entender isso, a gente vai compreender que a vida do cristão, ela é todo dia mais um passo. Vai ter dias que vai ser tranquilo. Vai ter dias que vai ser ruim. Vai ter dias que vai ser bem ruim. Mas qual é a vontade de Deus pra gente? Será que estar no centro da vontade de Deus, a gente volta a falar, é viver aquilo que eu quero só? Não. Estar no centro da vontade de Deus é ter um coração alinhado e receptivo com o norte que Ele vai te dar, com a direção que Ele vai te dar. Então eu volto a falar, a vida do cristão, ela não é uma corrida de 100 metros. A constância, a busca na palavra, em oração, intimidade, servir, faz com que a gente comece a corrida bem. Ou vamos lá, que a gente comece a corrida mal, mas que a gente termine bem. 2 Timóteo 4,7 diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É sobre constância. É sobre viver o que Deus tem para nós. É sobre ter um coração aliado com o que Deus tem para todos nós. E é uma escolha aceitar o que Jesus tem para nós. Lá em Brasília eu poderia ter dito, cara, Deus falou, o Thiago lá, tá, e daí? Eu aceito se eu quero. Sim. Parabéns, então, vai lá dar tuas palestras. Eu quero voltar para a igrejinha, não quero mais estar no meio da política porque isso aqui não é para mim. Mas o nosso coração, ele é obediente de verdade? Como é que estão as nossas reações? Quando te apertam, o que sai? Qual é o suco que sai de ti? É um suco de obediência, de amor, de cuidado, ou de rebeldia, de ingratidão e de, sei lá, humanidade, carnalidade, que é viver os desejos que a gente quer? E olha só, tu falou sobre constância, né, tá? E como que eu sei que eu tô na constância? Porque tu pode estar na constância pro lugar errado. Como tu define, assim, quem tá na constância pro lugar certo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acho que esse é o principal. Pode observar. Conheço as árvores pelos frutos. Uhum. Quando há uma mudança de vida, quando tu tem uma constância em intimidade com Deus, em viver aquilo que tu quer, é impossível que não seja perceptível que tu tá no centro da vontade de Deus. As pessoas percebem. A forma que tu enxerga os problemas ou o dia a dia não é mais o mesmo. Porque quando tu tá em constância, tu não vai simplesmente, quando vem o problema, tu
poxa vida. Não. Tu vai dizer, amém. Senhor, o que tu quer que eu aprenda com isso? Então seria tipo assim uma certeza? Porque, por exemplo, assim, Convicção. ó, se por acaso surgir essa dúvida, será que eu estou no caminho certo? Tende a ser o que tu tá no caminho errado? Não. Não? Eu acredito que não, porque eu não tenho convicção plena do meu chamado ainda. Uhum. Todos os dias eu aprendo um pouco mais. Uau. E normalmente eu sou surpreendido, porque tem mesas que eu já sentei que eu não sabia nem como pegar o garfo que eu tinha que pegar. Tive que pedir, enfim, vários constrangimentos. Tive que pedir, não sabia, e muito mais. Não sabia nem o que falar. Chegava lá sem saber o que falar. Então tem momentos que tu não vai saber o que fazer, mas vai o coração. Eu vou dizer por mim. Eu falo todos os dias, quando eu me deparo com uma situação que eu não sei o que fazer, eu digo, Deus, por favor, fala de uma forma que eu entenda. Se tu for, que nem tem a ferramenta no chat GPT agora. Por favor, explique como se fosse para uma criança de 5 Sério? anos. Que legal. É isso que eu oro para Deus. Por favor, explique como se fosse para uma criança de 5 anos, porque eu não estou entendendo. Gostei desse gancho aí, vou usar. Legal, né? Que eu consiga entender de fato, para que eu não precise passar por vários ciclos a vida inteira, apanhando e Isso. errando, apanhando e errando. Poxa, aí, ó, constância. Aonde tu busca refúgio? Talvez não seja os frutos, eles são consequência. Mas a constância ela é muito mais interior de ti. Onde é que tu busca socorro? É na melancolia, porque isso faz parte, são emoções. Tu te machuca, tu não sabe como lidar, tu te sente desesperado. Mas quando a gente entende a paternidade, entende quem a gente é em Cristo, coloca o nosso coração aliado com Ele, o nosso refúgio primeiro é nele. Porque, olha só, tem outra frase. Anotei essa, é boa, hein? Deus nunca vai te chamar para um lugar que a mão dele não possa te alcançar. Uau. É sobre isso. Uau. É sobre a constância, é sobre entender que tu tá ali, que tu não sabe direito o que fazer. E às Mas vezes a mão gente dele tá ali limita a pra ti. vontade de Deus, tipo assim, nesse tempo que a gente tá vivendo, de uma falsa teoria da prosperidade. Eu falo Uhum. falsa porque prosperidade não é tu viver uma vida assim plena de riquezas. Uhum. Tá entendendo? Prosperidade é tu não ter nada, falta de nada em Cristo Jesus, Dinheiro é né? meio, não é o fim. 1 Pedro, tava lendo aqui, que essa é uma palavra muito tempo atrás falou comigo. Ora, 1 Pedro 4, 1, do 1 ao 6, mas eu vou ler só o 1 e o 2 aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Ou seja, eu volto lá na perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus não é que às vezes a gente olha para uma carreira promissora e acha que isso é o mais importante. A primeira pergunta que eu faço quando tem algo muito grande para mim: por que o Senhor está me levando nesse lugar? Qual é o real propósito? Eu acredito que propósito é aquilo que acontece enquanto vivemos. Então, para que fim, né? Por que o Senhor está me levando para lá? Como queres me usar? Estou aqui à tua disposição, mas eu só vou se o Senhor me disser como eu tenho que fazer. Porque, entendeu? Pra gente dar um passo em falso, pra gente se vislumbrar com a humanidade, cara, a humanidade ela é incrível, mano. A realidade, e quando a gente vê, vai olhar na Bíblia, naquele tempo já tinha as ofertas, né? Vamos olhar a história, já ouviu a história de Nabote? Nabote tinha uma vinha, tá? E aí existia um rei, Josafá, se eu não me engano, né? Que era o esposo da Jezabel, não é? Se eu não me engano era isso. Então me corrigi aí. E, cara, esse cara tinha tudo. Ele tinha tudo na vida dele, mas o que ele queria? A vinha de Nabote. E por que eu trago esse assunto? Porque às vezes, mano, tu vai ter só uma vinha, algo muito pequeno que está no centro da vontade de Deus, mas não vai ter o mesmo resultado que os caras que às vezes têm um reino à disposição deles fora do propósito de Deus. E essas pessoas, o que elas vão querer fazer contigo? Elas vão querer te roubar, elas vão querer negociar esses princípios e esses valores que a gente precisa fazer, o que Nabote fez.
quando o rei chegar pra ti vai dizer, não, rei. Esses reis maus vão tentar te matar, vão tentar te afogar, mas Deus vai fazer o quê? Vai te honrar. Entendeu? Então, quando eu olho para a Bíblia, assim, a Bíblia, cara, quando a gente fala que a Bíblia ela é um manual para a gente viver a vontade de Deus, ela de fato é. Porque tem histórias que se repetem. Tá entendendo? Dia após dia. Não é ano após ano, é dia após dia. Não, tu sabe que isso faz de fato muito sentido, porque eu aceitei estar onde eu estou para fazer a diferença. E quantos nãos eu já disse? Quantos inimigos eu criei lá dentro? Inimigos, entre aspas, porque da parte deles, não da minha, que eu não tô nem aí. Tô fazendo o que Deus pediu pra mim fazer. Mas quantos inimigos Tu está no meio, mas tu não é do meio. surgem porque eu disse não. E é muito louco, é muito, muito lindo o que Deus faz, porque todas as vezes que surgiram os maiores desafios onde eu tive que dizer não, e me gerou muita tempestade, muito transtorno, foi os momentos em que Deus usou para levar o meu nome um pouco mais longe. Para me colocar em mesas que eu nem entendia. E nos momentos que eu mais quis desistir, foram os momentos que eu calcei o pé, que eu permaneci naquilo que um dia eu me coloquei porque eu iria fazer, valores e princípios. Porque, não é só o Rafael lá de trás que viu os pastores despreparados. A superficialidade dos líderes políticos, a superficialidade dos líderes não é só na igreja. Líder. O mundo é muito rápido hoje. Então, quantas pessoas começaram bem lá com o coração, nossa, eu vou entrar na política para fazer a diferença e tal, e se corromperam. Então, talvez Deus usou aquele início de ver preparo, tarará, lá atrás, se preparar para ocupar as cadeiras, para me jogar para hoje, em momentos onde eu posso aconselhar líderes. Cara, não faz isso. Hoje tu orienta muitas lideranças, né? Com as mentorias, as consultorias. Política é um mercado muito abrangente e eu digo assim que é um ambiente onde tem muito cacique, pouco índio, exatamente. Né? Cara, o que mais te preocupa quando tu olha para a liderança hoje, principalmente no meio político? Superficialidade. É isso que me faz ter vontade de estar onde eu tô. Eu acho que as pessoas se corrompem porque não se preparam. É por isso que eu digo, não tem como falar de profissão sem falar... A internet, tu concorda que a internet também pode ter sido uma ferramenta que proporcionou muito isso? Com certeza. Cara, as pessoas, eu lembro das pessoas que as pessoas riam do Enéas. Porque as pessoas dizem assim, por que eu não votei no Enéas? Entendeu? A gente meio que tá num tempo... Exato. E hoje é um gênio. Tá entendendo? E naquele tempo ele já tinha muitos resultados. Tem estudos do Enéas que hoje faz muito sentido. Sim. Coisas que ele falava e hoje a gente tá vivendo e que não foi dado valor, que era tirado como piada, né? Cara, não menosprezando, não tô falando, mas tipo, o pessoal elege palhaço porque é famoso. O pessoal elege Big Brother, os caras do Big Brother lá porque são famosos. Tá entendendo? Eles criam o próprio monstro, né? Claro. Elegendo pessoas despreparadas, né? Na tua visão, tu trabalha com marketing político. Na tua visão, o que seria a solução pra gente mostrar para essas pessoas uma forma de votar mais consciente e eles conseguirem ter a mesma percepção que eles têm de um cara que simplesmente é famoso para um cara preparado? Eu acho que... Como mostrar essa pessoa preparada? Sabe o que eu percebo? Que normalmente existem ótimos oradores e líderes ruins que metem de fato a mão na massa. Eu acho que o problema não está também só na liderança, não tá só no agente político, tá na comunidade, na sociedade, que muitas das vezes não se interessa em entender quem é esse cara. Tá, mas digo, isso não é uma falha de comunicação? Eu acho que não. Eu acho que a liderança, os agentes políticos, não vamos trazer como liderança, os agentes políticos, eles se vendem, é uma mercadoria. Quando a gente pega, vamos lá, quando a gente pega um político e me entregam uma pesquisa
onde mostra o cenário. Vamos numa política municipal, me mostra um cenário, ele é rejeitado aqui nesse bairro, ele é rejeitado nesse aqui, mas ele é rejeitado aqui, mas esse bairro precisa disso aqui. Aí a gente trabalha a imagem dele, é claro que a pesquisa política, vamos lá, ela não é só para vender imagem, ela entende o cenário comunitário para a gente poder trazer solução, transformação, blá, 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 mudar a sociedade. Repito, eu acredito na política como forma de transformação social, mas a gente está falando sobre políticos que só se vendem e que muitas vezes são esses que alcançam os lugares altos. Quando a gente recebe uma pesquisa... Quanto mais famoso tu tiver, mais alto é o teu... Quando a gente recebe uma pesquisa, a gente entrega aquilo que a comunidade precisa. É claro que daí tu usa para fazer teu plano de governo, para fazer as tuas propostas e tal. Mas a pesquisa política, ela te mostra como fazer as pessoas gostarem do teu candidato. Então, o trabalho do candidato, da assessoria de comunicação, está sendo bem feito. Não, eu não estou falando da assessoria de comunicação, eu estou falando a comunicação desse candidato, tá? Não candidato, mas desse político, tá? Com o povo, assim, cara, ela é mais baseada na fama, tipo, em conteúdo para gerar engajamento do que informativo e gerar conexão e criar, como é que eu posso dizer assim, uma comunidade mais instruída. Só que, se eu for fazer um conteúdo educativo, não gera engajamento. As pessoas não querem saber. Esse é o meu ponto. Eu digo, qual é a falha de comunicação que tem que as pessoas não querem entender, de fato, o que faz um político, ou o que ele está fazendo, ou, de fato, quem ele é. Entende? Eu não digo que a falha de comunicação seja da equipe de marketing. Na verdade, as equipes de marketing são sensacionais. Sensacional. Sensacional, porque a gente faz tudo, a gente pega... querem a comunicação é isso, a gente comunica aquilo que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Mas, cara, e por que? A minha pergunta é, por que as pessoas não querem ouvir a verdade? Pode ver, se eu mostrar a verdade... Pois é, mas se eu mostrar a verdade de um político, cara, acaba com a vida dele, às vezes. Com certeza. Entendeu? Mas às vezes o cara, como político, quer ser um excelente político, mas se tu mostrar alguma verdade que não tem nada a ver com a política ali, alguma coisa, tipo, o cara é brabo lá, mas é um excelente administrador, gestor, é um cara que tem caráter, tem não sei o que, não sei o que, mas o cara não, mas ele é brabo. Aí generaliza e leva o cara para outro lado e já inventa mais um monte de coisa e daí, tipo, desvia. Então tem que mostrar o cara do jeito que as pessoas querem ver. Sim. E isso às vezes acaba transformando essa pessoa também, né? A pessoa, a comunidade, eu acho que é uma construção em conjunto, tá? Não tem como a gente falar sobre algo que funciona, uma realidade, não só o que comunica só o que as pessoas querem, porque a gente está se comunicando com a comunidade. A comunidade, ela quer, muitas vezes, achar que tudo é mil maravilhas. A comunidade, às vezes, vive esse conto de fadas. Beleza, é muito fácil reclamar, reclama lá, vai para os grupos e tal. Mas quando, de fato, tu vai para o dia a dia, as pessoas, elas entendem que aquela liderança, ela é perfeita. Que ela não pode errar, que não vai ter problemas. Meu Deus, entrou milhões, mas como entrou milhões e não fez tal coisa e tal? É um desafio imenso estar na frente da gestão de uma cidade, de um governo. Até porque entra milhões e cada milhões que entra, ele tem um destino já. Com certeza. Não, ele tem não lei, tem burocracia. Alguns recursos que vêm para uma prefeitura, ele vem para um caixa livre. Aí tu consegue usar para qualquer coisa. Aí a pessoa às vezes pergunta, cara, estão fazendo um show de não sei quantos milhões e a saúde. Mas, cara, aquela verba veio para o show, para a cultura, para fomentar comércio, para fomentar uma série de outras coisas. Então, tipo, não tá errado. Tem que fazer, porque senão esse dinheiro ele vai embora e vai para outra cidade e outra cidade vai fazer e vai usar. E a tua cidade ficou sem show e sem o negócio da saúde. Sabe o que eu penso nesses momentos? Que vai lá, meu povo padece por falta de conhecimento. É isso que eu queria chegar, tá entendendo? Porque às vezes tu tá apresentando aquilo que eu falei, do conteúdo educativo, e cara, conteúdo educativo para ele não engaja. Exatamente. Eles não querem saber. Então, o problema não é só no agente político, é na comunidade. É um ciclo vicioso, de fato, né? Onde tu apresenta o que as pessoas querem ouvir. Se tu quer te eleger, tu precisa mostrar aquilo, senão tu não... E daí, se tu vai mostrar algo que às vezes não é de fato comercial, que não é de imagem, não gera engajamento, tu nem te elege.
Se tu quer, às vezes, se tu só faz um trabalho bem feito, não é o suficiente. Tu mora numa cidade ali que eu gosto muito da política daquela cidade ali, tá? Eu acho que as pessoas são muito inteligentes. Por quê? Tá? Eu gosto de uma cidade que ela reelege o político quando ele é bom. Tá entendendo? E é uma cidade muito competitiva porque tem muitos políticos bons concorrendo. Então é sempre uma política bem acirrada, né? Mas isso é construído com tempo e com cultura, né? Sim. Vamos pela última eleição. A gente colocou dois que tinham mais candidatos, mas dois que se destacaram. Excelentes candidatos. Pessoas competentíssimas. Tanto que tu chega na cidade, tu vê a cidade funcionando sempre. É diferente. Passa por catástrofe como Tudo que passou, né, agora. Quem se elegesse ali, se fosse o atual que estava, o novo, com certeza faria um ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Então, mas não é toda cidade que é assim, né? Não é toda cidade que é assim. A gente tem A grande maioria não é, né? Exatamente. Então, são cidades assim que fazem a gente ter um pouco de esperança, né? Porque tem pessoas que ainda conseguem, trabalham, fazem um trabalho bem feito, é uma oposição de verdade também, que é construtiva, que não é só para ferrar com a... Não é só para atacar, né? Não, é uma construção, é projeto de cidade. É querer que... pelas pesquisas, mostra que o igrejinhense tem 95% de orgulho de falar que é de igrejinha. Isso fala sobre uma cultura que se criou, não é só cultural alemã que é predominante, é uma cultura política, é uma cultura de pessoas... Vamos falar de uma política que funciona, porque tem um voluntariado que funciona como dificilmente funcionaria em outro lugar. Vamos falar do Oktoberfest, arrecada milhões... E retorna para a comunidade com uma clareza, com uma transparência, sabe? E é algo cultural da cidade. É aquilo que eu falei, é algo cultural dali. Então as pessoas, eu considero pessoas inteligentes. Não tô chamando ninguém de burro, mas no ambiente político, cara, eu vejo que são pessoas que querem viver aquele momento. Cara, são quantos voluntários hoje no Oktoberfest, falando um número estimado, sabe? 6 mil voluntários? Tu imagina uma cidade que tem o quê? Não sei exatamente. Tem 36 mil. Eu ia dizer, chutar 40 mil. Tem 6 mil voluntários, mano. É algo assim, mas é bastante. Tá entendendo? Sim, claro. Em prol da cidade, como é que essa cidade não vai ser... Entendeu? Como é que o cara não vai ter orgulho de dizer, eu moro aqui? Sim, com certeza. Por mais que tenha problemas, como todas as outras cidades têm problemas. Mas tu entende sempre que vai é a questão ter. Da comunidade, da cultura? Porque nós estamos falando sobre a comunicação com a comunidade, falar o que eles querem ouvir. Então, se a comunidade é envolvida, se a comunidade quer o bem da cidade, é diferente a comunicação. Não é só vender o cara que é bom comunicador, morador. Sim. Tem que ter conteúdo. Então, a forma de construir cidade, ela é diferente. Ela tem que ser com mais... tem que ser algo mais palpável, né? Não é só falar. Tá certo. Cara, como tu falou ali antes que teve muita influência do teu pai ali pra fazer publicidade, né? Como é que a tua publicidade vem parar na política, assim? Cara, foi... Tem coisas que nem eu entendo ainda direito, tá? Foi acontecendo. Eu cursei publicidade na Facate, comecei, enfim, trabalhei nesse meio, sempre trabalhei, então meu pai me colocou no mercado, trabalhando com ele, trabalhei em algumas outras empresas, e chegou um momento onde surgiu a oportunidade de trabalhar com Brasília. E daí eu dei um peitaço e fui para lá, sem entender muito. Eu também não gostava muito de rede social. E era para fazer a gestão de rede social e tal. E ali eu comecei a trabalhar com política, me envolver mais, entender o que era política. E chegou um momento onde eu decidi que, conversando com meu sócio, a gente decidiu, cara, vamos nichar a nossa empresa. É uma decisão difícil, porque trabalhar com política parece que tu só tem trabalho de 2 em 2 anos ou 4 em 4, né? Então, de fato, tu tem que estar disposto a se sacrificar em muitos momentos. Vou dar um exemplo do que eu fazia, tá? Para eu ficar conhecido no Rio Grande do Sul, eu ia palestrar de graça em todo o Rio Grande do Sul. Cara, me meti em cada buraco, entre aspas, né? Usando cada lugar, longe, ia palestrar de graça. Para quê? Eu chegava lá,
palestrava sobre gestão emocional e comunicação, identidade e tal, falar, transmitir, quase era uma pregação, eu ia lá pregar para os caras e eu aproveitava e marcava uma reunião com o prefeito. E ali eu apresentava o meu trabalho. E assim eu fui semeando a minha empresa. Claro que... Quanto tempo de empresa hoje? Vai fazer 5. É bem nova a minha empresa. Para estar nos lugares que Deus coloca a gente, eu nem sei como. Minha mãe que fala, Rafa, tu não tá vendo? Como é que tá tão rápido? Eu falei, não sei. Tem respostas que eu vou, para perguntas que tu vai me fazer, que eu vou dizer assim, não sei. Deus tá fazendo, tem coisas que é Deus que tá me levando. Isso aí. Então a gente palestrou, enfim, conversou com um monte de gente e foi semeando nas cidades, em municípios e tal. E chegou um momento que a gente decidiu que ia trabalhar só com política. E foi ali onde a gente, de fato, começou a focar na política e na gestão institucional. Porque como eu faço parte hoje da Fundação Ulisses Guimarães... Eu ia te perguntar, como que a FUG aconteceu para ti? A gente foi aberto abriu um espaço para poder passar um orçamento. Tipo um edital. Aí eu peguei e eu e meu sócio me pegou, deu a caraca, capaz, não vai dar, mas vamos lá. Foi, claro, a gente estava iniciando, não tinha nem noção de valor direito, né? Então a gente passou um valor super mais baixo que de mercado. Vamos lá, Brasília não é Rio Grande do Sul. Lá é tudo astronômico. Então tá, beleza. Eles, como fomos conversando e tal, chegou no final, fechou o negócio. E ali a gente começou a trabalhar da gestão da rede social, fazendo parte da comunicação da FUG nacional, cuidando de 26 estados mais o Distrito Federal. Com o tempo, a gente começou a fazer parte dos núcleos de consultores, ajudando nos projetos, enfim. Eu também me tornei professor da Escola de Líderes, que é uma escola que forma líderes, daí eu dou aula de gestão emocional. Então, a gente, por exemplo, a última curso que a aula que eu dei foi para 1.500 alunos, que é de todo o Brasil, é a nível nacional. Então, coisa que a gente nem sonhava, porque Deus foi colocando a gente no meio da política e ali a gente começou a trilhar. Foi pela FUG também que tu fez um material, uma campanha de marketing pro ex-presidente Michel Temer? Sim, a gente teve um exemplo bem recente. Agora a gente está fazendo, em parceria com outros consultores também, mas a identidade tudo é da nossa empresa, que é o Brasil Precisa Pensar o Brasil, que é um projeto em parceria não só da Fundação, mas com o MDB Nacional. Então, envolve Michel Temer, Simone Tebet, Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. Grandes nomes da política do Brasil. E hoje é a nossa empresa que está fazendo todo o projeto de identidade, construção, participando, enfim. Tudo que envolve esse projeto passa pela nossa empresa. Quando eu olho para uns guri de igrejinha, estando onde a gente conseguiu, pela graça de Deus, não é nem por nós, mas é pela graça dele. Então é desafiador, mas é muito, muito, muito legal também ver que a gente consegue fazer a diferença, que a gente pode ocupar cadeiras se a gente também ocupar as oportunidades que nos são dadas. Eu sempre digo que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. É isso aí. E uma coisa interessante, tu falou 5 anos, né? 5 anos atrás foi a pandemia. Foi antes ou depois? Foi um despertar? Foi depois. Depois foi como se fosse um despertar na vida de vocês. Sim. Eu digo que você diz que tá começando com 5 anos, o que nós vamos falar, Igor? Nós estamos nascendo aí. Não, mas Mas é isso, né? É isso aí. É isso aí. Cara, e tu deve ter, nesse cenário aí, nos bastidores aí, deve acontecer bastante coisa aí. E qual foi um caos, assim, uma crise que te ensinou algo gigante, assim, que tu carrega pra tua vida? Olha, tirando aquela do Thiago, que foi um dos piores momentos que eu vivi, é o que tu falou antes. Não digo que é um caos ou um caso, mas é o meio. Estar em Brasília pode te mudar, porque tudo lá é grande, tudo é com dinheiro, é tudo muito, muito, assim, sabe? Isso pode tirar a tua essência. Isso pode te transformar. Eu conheci e conheço vários. Daí a gente volta para aquela questão, né? Que começaram bem e que começaram a mudar e se perderam no meio do caminho. E às vezes quão difícil é voltar para a linha, voltar para aquilo que um dia lá atrás te motivou a começar. Então estar em Brasília
é um aprendizado gigante para que a gente entenda qual é a nossa identidade. Quem tu é? Quando tu chega lá, tem atores. Lá parece uma novela. Porque existem muitos atores. Pessoas falando que tu quer escutar, mas que pelas costas são diferentes. Negociações que parecem ser pro bem comum, mas que não é pro bem comum. Os caras recebem os prefeitos e os vereadores, tá tudo assim, tudo bate nas costas, o cara sai, cara diz, quem é esse cara aí? Justamente. Não, e outra, a gente observa, às vezes, os vereadores vão pra lá, tô em Brasília, trazendo... A gente, quando tá lá, tu entende que se tu não for sabendo a porta onde bater, se tu não conhece as pessoas, às vezes tu vai lá, só vai fazer viagem de turismo. A Isis fala muito isso, né, quando ela vem aqui. Então, assim, tu tem que ter conhecidos lá. Então, assim, esse é o maior ensinamento pra mim. Estar num meio onde pode te proporcionar virar tua cabeça e tu manter teus valores, teus princípios. Eu acho que o maior aprendizado é, quem é o Rafael? Lá eu aprendi em muitos momentos, parar a vida e ir no banheiro e me olhar no espelho. Não, peraí, o Rafael é aquele que um dia disse não para ele mesmo para estar aqui. Eu não posso esquecer isso. Então, o maior ensinamento é esse. Isso tu aprendeu com a gestão emocional ou não? Ou isso te ajuda de alguma forma? Não, te ajudou? A gestão emocional foi uma consequência e ela transformou a minha vida. Porque tu começa a enxergar as coisas de outra forma. Eu era um Rafael sanguíneo, Rafael que explodia, que falava o que queria, mas odiava ouvir o que as pessoas falavam de volta. A gestão emocional vai trabalhando. Foi isso que te fez focar na gestão emocional? Também, porque eu percebia que os líderes... Tu vê que todos os problemas que tu teve na vida foi uma rampa pra ti. Tudo, porque aí eu vi esses líderes mal emocionalmente. Daí foi a pandemia, eu falei, cara, é isso. Porque se tu não sabe lidar bem com as tuas emoções, quando tu vê, tu tá querendo te esconder dentro de um potinho de margarina. Tu quer fugir não só dos problemas, tu quer fugir de ti. Então, se algo te confrontar e tu não tiver com as tuas emoções alinhadas, tu não consegue seguir. Quando tu tá no meio de uma tempestade, ela se torna 3 vezes maior. Então, lembra quando eu falei assim, Deus, o que tu quer que eu aprenda com isso? Isso não é só espiritualidade. Isso é gestão da emoção. Mas eu não estou dizendo também que eu não tenho problemas emocionais. Tá ali a Daisy. Tem dias que, se tem alguém que me conhece, que molesta, a gente é a mulher da gente. A gente olhou pra lá já. Cara, tem dias que eu simplesmente falei assim, amor, eu não consigo mais. E daí ela, mas tu não é o cara da gestão emocional? Aí é verdade. É que falar... falar é mais fácil, né? Mas aí que vem o confronto. Esses momentos todos, a gente não vai acertar todos. Mas a gente pode errar uma vez e não errar na segunda. Isso. A gente pode começar a olhar diferente. E, de fato, tem muitas coisas que fazendo de novo até conseguir. Não foi da noite pro dia que eu comecei a olhar para o problema e orar. Deus, me mostra o que eu quero. Me resume para uma criança de 5 anos. Não foi. Estudei. Não foi assim. É todo dia. É como nós falamos. A vida do cristão é um dia depois do outro. Tu erra hoje para não errar amanhã. Para amanhã, talvez tu erra de novo e tu não erra no outro dia. Isso. Então, a gestão emocional, ela te ajuda. Eu acho que é uma balança entre tu ter um coração disposto, ter um coração alinhado com Deus, mas aí volta para a superficialidade da liderança. Tem líderes que às vezes querem resolver tudo com oração, mas às vezes a pessoa tem um problema financeiro, porque ela ganha 2.000 e gasta 3. Ou talvez... E isso é um problema emocional, né? Essa questão de tu ganha 2 e gasta 3. É um problema emocional. Com oração, Deus paga minhas contas. Não é assim, tia. Cara, não vamos duvidar de Deus. Se Deus tem misericórdia, daqui a pouco ele paga uma conta. Mas não vai passar a vida inteira pagando conta. Tem que aprender, né? Tem gente que quer isso, né? Que toda vez que aconteça um milagre... E na verdade o milagre que ela precisa é aqui, ó. Tá aqui dentro. Com certeza. E outra, a pessoa tá mal, não tá bem emocionalmente. Não é capeta, às vezes. Não precisa de oração, precisa de um psicólogo. Isso. Tu consegue entender? Então, isso fala sobre a superficialidade das lideranças. Seja o pai de família, seja o líder do profissional, seja o político, seja o pastor. É a superficialidade das lideranças e das pessoas. Como elas lidam? Qual é a tua profundidade? Ou tu só é a nata do leite ali que tu pega com uma colherinha e tira?
É assim que termina o problema, não é? Tem coisa que é com discernimento, com racionalidade. Pá, o líder tem que olhar, não, isso aqui não é oração, tia. Isso aqui eu tenho que procurar um consultor financeiro para ensinar esse cara a gastar menos do que ele tá gastando. Pá, isso aqui não é só oração. Pá, tu teve problema com o teu pai na infância, né? Teve problema com a tua mãe. Bom, então vamos tratar isso aqui na esfera das emoções, porque tem ferida que precisa ser curada, que não é só com oração. Isso. Só com oração. A oração faz milagre, mas não é só isso. Então é um trabalho em conjunto, as emoções vêm para ajudar a gente. E entra naquele ponto que a gente comentou antes, que é tu não só pender para um lado, é tu saber lidar com os dois, né? A fé e a razão. Equilíbrio é tudo. Eu vi hoje um corte do Pablo Marçal falou um negócio que eu mexeu comigo, tava procurando aqui agora. Difícil, simples e fácil. Fácil nunca vai ser, difícil é para quem não começou e simples é para quem repete todos os dias. Uhum. Outra coisa que ele fala muito, né? Erre sempre, que nem ele falou antes agora há pouco, Rafael, né? Erre sempre, mas nunca nas mesmas coisas. Isso aí. Como é bom porque tu aprende, na se verdade. Tu A gente não quer errar, né? Exatamente. Mas no erro tu aprende. Eu sempre digo uma coisa assim, cara, eu não gosto que me chame atenção. Eu não vou ficar bravo se tu me chamar a atenção uma vez. Mas eu também não vou deixar tu chamar na segunda. Tá entendendo? Eu entendi na primeira que tá errado. Me diz como é que é o jeito certo de fazer. Não, e vamos lá, né? Isso é um princípio da maturidade. Aí a gente vai para a Bíblia e diz que Deus manda a gente orar por sabedoria. Aí então tem coisas que a gente erra e aprende com o erro, não faz de novo. Mas mais inteligente e sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Isso. Porque todo mundo já passou por um monte de coisa e a gente passa porque a gente é alemão, que eu vou falar de mim. Eu sou alemão, que eu sou teimoso. Então a gente tem a sabedoria. E com a sabedoria vem todo o resto. Porque é a base de toda a inteligência, enfim, a sabedoria divina, enfim. E para quem tá ouvindo a gente agora e se sente travado, perdido, tentando liderar outras pessoas com as próprias emoções desorganizadas, qual é o conselho? Olha, primeiro, aceitar porque normalmente quem tá numa situação assim sabe que não tá bem. Tem momento, vou falar o que eu fiz, acho que é a melhor coisa. Quando tá pesado o fardo, já não é mais bíblico. Porque Deus fala que o fardo é leve. Quando tu faz algo, tá alinhado, quando tu tá alinhado, é leve. Tem momentos que pra gente dar 5 passos pra frente, a gente tem que dar 6 pra trás. Tem momentos que é hora de parar pra se curar. Tem momentos que é hora de parar pra se preparar. Alinhado com o que Deus tem pra nós, é o servo que entende muito bom é a hora de dizer sim. Mas também muito bom tem horas que é momento de dizer não. Muito bom é tu entender a hora de tu dizer de entrar em alguma coisa, mas também muito bom e muito sábio é aquele que sabe, bom, tá na hora de eu dar uma segurada. Tá na hora de eu dar uma parada. Porque eu vi muita gente caminhar machucada. Eu vi muita gente só se ferir. Caminha, vai machucado mesmo. Não, vamos lá, porque Deus vai curando enquanto tu vai fazendo. Não é bem assim, não existe super-homem. Quantos pastores eu conheço que hoje vêm conversar comigo e às vezes não querem mais nem congregar? Porque já se machucaram tanto e acharam que na força do braço deles, eles iam conseguir carregar essa cruz. Tem momentos que não é na força do braço. Falta racionalidade, falta sabedoria. E eu falo com muito temor isso, porque eu conheço muita gente machucada. Muita gente machucada e tem muita gente se machucando ainda. Porque não tem ninguém para dizer para eles, cara, para um pouco. Para se curar. A tua família precisa de ti também. A gente falava sobre isso essa semana, né, Igor? Tem uma frase do Luiz Hermínio que ele sempre fala assim, ó, pecado não é ser Deus diante dos homens, é tentar ser, pecado não é ser homem diante de Deus, é querer ser Deus diante dos homens. O que a gente viu foi uma geração de homens se colocando como deuses para as pessoas. E as pessoas fortalecendo isso neles. E hoje esses homens estão caídos, sem forças,
e sem, como é que eu posso dizer assim, ninguém para segurar a mão deles. São seres humanos que erraram e nós não estamos aqui passando pano para o erro, né? Mas que eles precisam de ajuda, cara, porque eles também têm uma alma, eles têm uma vida, eles vão pagar pelo pecado deles, mas eles precisam ser amados, né? Encontrar alguém com caráter, alguém com uma palavra e com destino para eles voltar pro. Sabe que tem uma passagem na Bíblia que fala, não vou saber exatamente onde, mas o pastor pregou esses dias. E isso tem falado muito comigo, justamente para esses pastores, porque eu entendo que o meu chamado passa por dar pitaco, sobre aconselhar. E eu tenho falado para pastores assim, quando eu percebo, e eu sou meio ousado em muitos momentos também, quando eu percebo que ele precisa de uma palavra, eu não tenho problema nenhum, porque eu fui criado no meio de pastor também, então eu não tenho tanto medo. Assim, cara, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que sai da caverna, te alimenta, sacode, limpa bota roupa nova e vem para fora, porque grande é a obra que eu ainda tenho na tua vida. A passagem de Elias ali, quando ele tá na Tá na caverna, caverna. ele acha que ele tá sozinho, tinha mais, acho que 7.000 profetas, 700 pessoas lá. Então, assim, eu tenho falado, levanta, sai da caverna. Tem momentos que a gente tem vontade de ficar dentro do potinho de margarina, sim, porque a gente se machucou bastante, cara. Mas tem muita coisa ainda pela frente. E o que representa essa caverna, assim, como é que tu conseguiria demonstrar é emocional? Eu falaria que ela é muito mais emocional do que espiritual. Porque tem momentos que o emocional, ele te deixa num algoz tão profundo e tão bem preso que tu não tem força para acionar o espiritual. Então, quando tu... Vamos lá. O cara tenta dar um passo de... Não, vou lá. Aí, tá ali a sombra. Tá, mas tu vai mesmo? Tu já não passou por isso 55 vezes? Tu tem certeza que tu quer passar por... Tu vai confiar. Nesse momento, o cara entende tudo de Bíblia, mas esquece que Jesus mandou dar outra face. E dar outra face não é literal. É quando uma pessoa te machuca, tu ter coragem de virar o rosto de novo. Tu deixar, tu acreditar de novo nas pessoas. Só que às vezes tu já te machucou tanto que tu não tem mais coragem de fazer isso. Tu não consegue. E é aí que eu falo, cara, levanta, sai da caverna, tem muita coisa pra tu fazer ainda. Usa isso que tu passou pra aprender, pra passar pra outras pessoas. Quando eu cheguei na igreja com o pastor Miguel, eu passei por isso como liderança. Machucado, ferido. Eu queria ficar sentadinho no banco, no último banco da igreja, bem quietinho. Eu tava, no mínimo, 2 meses para falar com o pastor. Eu vou falar, tô machucado, né? E eu sempre dava um jeito de não falar. Até que, olha como Deus faz. Uma cliente da minha esposa, que daí o marido dela eu conheci lá no salão dela. Ele viu meu Instagram, viu que eu falava umas coisas de Deus e tal. A gente conversou um dia lá. Ele, por acaso, começou a congregar aqui em Sapiranga. E ele falou pro pastor: Pastor, tem que falar com o Rafael, tem que falar com o Rafael, tem que falar com o Rafael, tem que falar com o Rafael. Eu vou mandar um beijo se o William estiver aí escutando. William Cara, César? eu acho que mas o William da Fran. É o William da Fran. Ele fala com o Rafael. Chegou um dia que o pastor disse: Não deixa então ele ir embora sem eu falar com ele. Quando fui conversar, daí fez o meio de campo, cheguei lá e o pastor, Rafael, e aí? Precisou 1 minuto para eu tentar contar toda a minha vida para ele terminar chorando. E ali eu marquei uma conversa com o pastor e um beijo pro pastor, que ele fez a gente, mas tem que mandar um beijo para ele, então um beijo, pastor, pastora. Foi ali eu conversei com ele e a minha vida mudou. O que eu falo hoje para alguns pastores que eu conheço, ele falou para mim: Rafael, te cura, mas sai da caverna. Sai da caverna, que grande é a jornada que tu tem ainda. E, cara, foi onde eu me senti amado como eu nunca me senti na minha vida. Me senti gente, me senti amado. E comecei a ser curado. Não é fácil ainda. Tem momentos que eu ajudo, penso, e daí no meu coração às vezes vem: será que eu
vou começar a ajudar na igreja. Mas é um processo, onde cada dia eu tô mais curado do que ontem. E eu sei que Deus tá fazendo muita coisa. Ó, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso. Conheci o Juninho, te conheci agora. Eu tenho convicção que isso faz parte de algo que Deus tem pra nós, pra um novo tempo. Deus não... Cara, eu sou de igrejinha. O que eu fui fazer em Sapiranga? Foi algo que Deus preparou. A primeira pergunta que as pessoas fazem, talvez pra ti, é: cara, são o quê? 25 quilômetros, pelo menos. Tu não tinha uma igreja mais perto, Exatamente. né? E não que não tenha igrejas lá, mas foi aqui que tu encontrou um pastor que falou ao teu coração. Propósito. Não, me ajudou como ninguém nunca me ajudou. Eu não sei explicar com palavras, mas é sobre amar as Eu tenho pessoas. muitos amigos pastores. Muitos, assim, pessoas que fizeram parte da minha vida, assim, em diversos momentos, né? E por que eu falei hoje, assim, cara, o melhor pastor que já passou pela minha vida? Porque ele é meu último pastor. Até aqui, a pessoa que cuidou do meu coração, e veio no momento, cara, eu geralmente sempre cuidei para não dar trabalho, assim. E geralmente quando eu ia começar a dar trabalho, eu vazava. E Que a gente aí, tem no fundo aquele, um peso, não quero eu dar cheguei, problema. eu cheguei, pastor, quando eu comecei ter algumas crises ali, quando a gente passou pela depressão, e um monte de coisa ali, e aí o pastor disse assim, cara, esse é o meu trabalho. Tá? Tu não Isso, eu tá fui me dando chamado. trabalho. Esse é pra isso que eu fui chamada aí, pra isso que eu vivo e tamo aí. O que tu precisar de mim, eu tô aqui. Não tem hora, não tem dia. E Aí tu encontra um pastor de aí tu verdade, né? encontra um pastor de verdade. Por isso que eu te falei, o melhor pastor de todos. Porque, cara, eu já tive muitos pastores bons e todos eles foram importantes pros momentos que eu vivi. Mas esse momento da minha vida foi um dos piores momentos da minha vida. E sabe, e de uma forma bem simples e direta, ele cuidou de nós de uma maneira muito profunda. Então, quero mandar um abraço também, aproveitar e mandar um abraço para ele aqui. Mandar um abraço também pro Jairo Machado, perguntando se o Rafael ainda faz palestra na região. Acredito que sim, né, Rafael? É só Só chamar. chamar. O Instagram tá lá, já tá lá na descrição Na aqui região e internacionalmente também. claro, Amém. mundo todo, sim. Vamos Só pagar chamar. passaporte junto, então. Vamos Olha aí, bora lá, bora lá. Vamos para um bate-papo tipo ping-pong, agora algo mais rápido, mas tem um detalhe. Eita. Cara, tem que responder rápido e com coração. Difícil, né? Não é pra ser fácil. Se fosse fácil, não era produtivamente. Tô brincando. Jesus, deixa eu me Tô ajeitar melhor na brincando. cadeira. Tô brincando, né? Falei que não ia ter pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Yeah. Yeah. Cara, um livro que todo líder deveria ler. Cara, do Eu Thiago. leio a próxima. Tá. Uhum. Todo líder deveria ler Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Eu tô louco pra comprar esse livro. Não, lê. Eu ouvi Lê. ele e agora eu quero ler. Lê. Eu ouvi ele no Audible, viajando, e agora eu quero ler. Lê. Tem outro Tu dele enxerga também, as né? pessoas de outra forma. Tem o Princípios Milenares, aquele da capa roxa também deve ser sensacional. Aí se eu não li ainda, minha esposa leu. Ela tá É? lendo. Eu sei que ela tem lá em casa. Uma emoção que você aprendeu a dominar. Impulso. Uau. Um erro que te ensinou mais que um acerto. Um erro que me ensinou mais que um acerto. Parece que é difícil. Nossa! Profundo. Chegou a bugar a mente aqui. Vai, erro, acerto. Ai, meu Deus do céu. Um erro. Repete a pergunta que tu me deixou bugado. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Geralmente os erros ensinam mais do que os acertos. Ah, cara. Achar que eu sabia tudo. Oh, boa. Uma frase que te representa hoje. Olha. A árvore se conhece pelos frutos. E um sonho que ainda quer realizar. Ah, cara. Um sonho. Eu acho que o que a gente ora todo santo dia na nossa casa, que a gente às vezes nem sabe se tá ou não tá, mas é estar de fato no centro da vontade de Deus. Esse é o meu maior sonho. E o complementar com mais um sonho que já realizou. Ah, ter uma família, né? Minha filhinha, minha esposa. Não gosto de falar. Transformar a minha vida. Só isso que eu tenho pra dizer. Que legal. Cara, que honra ter você aqui com a gente.
Você é uma das vozes que, com certeza, né, inspira muitas pessoas por aí, pessoas influentes, como a gente já disse, Deus te colocou num lugar de muito destaque. E para nós é uma honra ter uma pessoa que a Amém. gente sabe que tem uma agenda tão corrida, parar a agenda e vir aqui com a gente bater esse papo aqui, foi uma alegria muito grande, né? Então, quero deixar um espaço para te deixar tuas considerações finais. Estamos chegando na reta final, que pena. Mas tem um espaço aí para falar um pouquinho. Tá bom, então, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra sem palavras. Vim vivendo momentos bem de cura, de proximidade com pessoas que Deus tem colocado perto de mim, Juninho, pastor, a igreja que a gente está congregando, a parte profissional. E estar aqui hoje é fruto, Amém. é reflexo de um momento que eu e a minha casa estamos vivendo. Amém. E eu tenho convicção que isso é resposta de oração. Porque um dia lá atrás, quando eu decidi passar por esse processo de novo, de me reaproximar estar disponível na igreja, me colocar no lugar de se curar e reconhecer que eu precisava de cura, parar para ouvir Deus, não só falar, pedir, ouvir o que Deus, o Espírito Santo tinha para mim, para minha casa. E hoje estar aqui faz bastante tempo que eu não tinha um papo sobre igreja. E eu sentia falta disso. E hoje isso é resposta de oração. Vocês não têm noção como eu fiquei nervoso. Eu falei para Dais que eu não tava. Porque ir lá falar sobre comunicação, dar um palpite, faz parte do meu dia a dia hoje. Dar uma palestra e tal. Mas para falar sobre o Rafael, tu tirar pedra de cima de lugares que às vezes a gente não quer mexer. É verdade. É se expor. Esse sou eu. Sou o cara que tá lá, não sabe como tá, porque Deus quis levar. Tô na igreja que eu não sei como eu vim parar. Conheci gente que eu aprendi a amar. Coloquei a minha família junto comigo, vivendo, tentando buscar um chamado. Isso tudo é algo novo para mim. Então eu agradeço, porque isso que está acontecendo aqui é fruto e é resposta de oração. Então, muito mais do que pedir, muito mais do que só conversar com Deus, é entender quando Ele fala com a gente e quando Ele leva a gente para outro lugar nele. Me tirou do banco. Amém. Coisa que eu estava recusando. Mas eu também não posso fugir. Eu tenho que sair da caverna. Eu falo, não adianta eu falar para os outros, não viver o que eu falo. Então, para mim foi confrontador. Mas eu me sinto muito feliz. Eu saio daqui com o coração cheio de alegria. Muito obrigado pelo convite, tá? E para quem está nos escutando, não desista. Se um dia te machucaram, se um dia tu te feriu com pessoas dentro da igreja, experiência própria. Olha para Deus, olha para Jesus. Busca curar essas feridas. Às vezes a gente não quer mexer em pedras, como eu acabei de falar aqui, porque tu bota uma pedra em cima porque tá lá, mas tá machucado. Enquanto tu não perdoar, enquanto tu não passar por cima disso que aconteceu, talvez tu fique refém pro resto da tua vida. Talvez o que Deus tem para ti não aconteça, porque às vezes a gente fica com aquela bengala, me machucaram, eu fui ferido, fulano fez tal coisa. Não, isso não importa. Fulano fez tal coisa e tu brigou com Deus. Isso não importa. Quanto a gente ama a Deus, quanto de fato a gente ama Jesus e Deus e aquilo que Ele tem para nós, para chegar no momento de preferir ficar preso numa ferida. Falo olhando no teu olho, não sei se é para aquela câmera que fala para aquela. Tô gostando disso. Tem pessoas que precisam de ti. Tem pessoas que só vão vencer e encontrar o chamado que Deus tem para a vida dela através do que Deus colocou na tua. Então eu repito, sai da caverna. Te arruma, te alimenta, porque grande é a caminhada. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas essa pessoa sabe. Porque um dia eu tive que sair da caverna e hoje eu estou saindo também. Todo dia a gente, às vezes, tem várias áreas da nossa vida que a gente escolhe sair da caverna. Tu sabe que eu sempre falo uma coisa para as pessoas, e é um exemplo que eu tenho para mim, que é... Cara, você não precisa de uma igreja, você precisa de Jesus. Isso. E quando você encontrar Jesus, ele vai te apresentar uma igreja. Exatamente. Tá entendendo? Hoje eu sou grato a Deus porque ele me apresentou o Pastor Miguel.
a Lagoinha de Sapiranga aqui. Mas eu não fui pra Lagoinha porque eu fui primeiro num culto pra saber se o ambiente era legal e tudo mais. A primeira pessoa que Deus me apresentou foi o pastor Miguel. A gente tava orando por um pastor. E foi muito legal que o primeiro dia que ele foi na nossa casa, foi assim, ó, a gente fazia 3 meses que não estávamos mais congregando, eu entrei dentro do carro, falei pra Lili, estava visitando algumas igrejas, mas nenhuma estava no nosso coração. E eu falei pra ele assim, a gente precisa decidir sobre um lugar pra congregar. E o único lugar que a gente ainda não tinha ido e que tinha conhecido o pastor era a Lagoinha. Lá a gente nem foi em nenhum culto ainda, não tem como decidir assim. E aí ela foi pro trabalho, na época ela trabalhava na fábrica de calçados ainda na Beira-Rio. E eu vim pra casa. Aquele dia desmarquei a agenda, era um dia muito difícil, algumas coisas estavam acontecendo. E eu orei a Deus e comecei a fazer um devocional. E aí eu tinha feito um evento em Novo Hamburgo, ganhei uma Bíblia do pastor Vlad da Lagoinha de Novo Hamburgo. E eu tava fazendo o devocional, o devocionário da Lagoinha, eu lembrei, pá, vou convidar o pastor, hoje eu vou estar por casa o dia inteiro. Vou convidar o pastor para ele vir aqui tomar um café comigo para mim conhecer ele. De fato, vou sentar na mesa e tal. Eu liguei pro pastor, a primeira coisa que ele me disse assim: Juninho, hoje tá corrido aqui, tenho que ir agora lá no hospital orar por alguém. Então vou ficar lá até umas 3h30, no máximo 4 horas. Se tu não te importar de eu chegar às 4 horas na tua casa, porque eu preciso passar no hospital orar pra essas pessoas, só que tu sabe como é que é o hospital, tu vai pra orar por uma, e daí tu ora por 2, 3, 4, quando tu vê, tu fica tarde. Cara, cara, um pastor que vai no hospital ainda orar pelas pessoas, Desiste. sabe, ele foi apontando, e daí ele veio, chegou em casa, era 13h30 da tarde, ficou até umas 5 horas lá. E foi muito pontual. E aí, quando eu cheguei para buscar ele na empresa, eu falei para ela mais ou menos a hora que o pastor esteve lá e falei o que tinha acontecido. E a Eliane começou a chorar. Porque nesse horário que o pastor chegou lá em casa, a gente começou a conversar. No intermédio desse horário, no meio desse horário ali, ela foi no banheiro e começou a orar para Deus levar lá em casa o nosso pastor. E aí ela começou a pedir coisas muito pontuais que aconteceram. Se ainda existe um homem de Deus, ela dizia assim, ó, né, que ele escute a tua voz e que ele faça tal coisa, que ele fale tal coisa, Cara, e o pastor fez na ordem que ela foi me contando e eu comecei a chorar. Eu disse assim, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso dela também começou a chorar. Ela olhou pra mim assim, ali ele sempre foi o meu parâmetro do sim e do não. Se é, a gente tem lá em casa, se é não pra mim e sim pra ti, é não para os dois. Sim. Entendeu? E se é sim pros dois, só é sim quando é sim pros dois. Se Deus falou comigo, tem que falar com ela também. Só que às vezes Deus fala comigo e ela, por esposa, entendendo algumas coisas, ela diz assim, ó, eu vou sobre a tua palavra, a responsabilidade é tua. Ai. Já aconteceu dela fazer isso e Deus vir e confirmar pra ela depois da ação dela, porque Deus queria era a ação dela. Mas nesse dia foi muito forte, porque nesse dia, por isso que eu te falei, ele foi apresentado por Deus pra nós, e daí na quarta-feira a gente foi no primeiro culto da Lagoinha. Primeiro a gente decidiu o pastor e depois decidiu a Lagoinha. Por quê, mano? Porque primeiro a gente conheceu Jesus. Eu passei por momentos, fiquei triste com pessoas e muitas coisas aconteceram, porque, cara, a igreja, se tu achar uma perfeita, não vai, tu vai estragar. Entendendo? A gente é imperfeito, exatamente, a gente é imperfeito. Então, quando a gente encontra Jesus, ele nos apresenta, né, a pessoa certa para aquele momento certo. Você sempre fala, como é que é a frase que você fala? Olha para a pessoa que está do teu lado. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando o culto acabar, o teu cálice vai transbordar. Isso é maravilhoso. Por quê, cara? Parece uma frase tão simples, mas só que, cara, são processos bem simples que tornam coisas maravilhosas na nossa vida. Amém. Sabe? Exatamente. Então eu digo pra você assim, ó, se você tá procurando um lugar pra congregar, deixa eu te apresentar Jesus primeiro, né? Não, deixa eu te apresentar Jesus primeiro, que ele vai te apontar. E se for a Lagoinha, você vai estar bem servido de pastor. Né, Igor? O Igor da Atos também, um pastorzão incrível que também já teve aqui no podcast Pastor Epson, amigão assim, né? Mas eu tenho uma gratidão a Deus pela vida do pastor Miguel. Vamos ver aqui que tem recado do pastor Miguel aqui, ó. Vanderlei Ramos, sucesso, Rafael, continue com esse propósito, visão, grande abraço.
Abraçamos demais esses guerreiros. Obrigado, pastor. Nós que amamos o senhor. Amém. David Couveiro. Parabéns, Rafael. Que Deus continue te abençoando. Gente, já estamos indo para 1h30 de podcast aí, ó. Parece que recém começou, né? Cheira. E quero agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Igor? O que eu tiro de conclusão, que acredito que quem escutou também eu levo essa frase para a vida inteira. Não importa o que fizeram com você. Importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então a gente viu sobre a tua história, tudo isso, que tu não parou nos problemas. Tu usou esses problemas como rampa para chegar e tu se tornou hoje quem tu é por causa disso tudo. Então Exato. não menospreze aquilo que Deus tem para você. E aquilo que você está vivendo. Isso. Desfrute do processo. Isso. Isso é difícil, mas vale a pena. E se você curtiu esse bate-papo, já sabe, né? Segue o nosso podcast lá no Instagram, @podcastprodutivamente. Também segue o nosso perfil Senhor SR, Júnior Ribeiro. Também Igor Rig, Igor RIGHI, tá? Igor Rig 1. Lá no Instagram e no TikTok também. Rafa. Na descrição do vídeo, para você não errar, tá? Na descrição do vídeo aqui tem o Instagram do Rafa Zorn. É Rafa Zorn. Rafa Zorn. É, mas eu falei Zorn para pra eles se- entenderem, exato. Mas fala Rafa Zorn. Isso aí, ó. Aprendi. ZORN. Isso aí, para não errar. Então, mas a gente deixou na descrição aqui, é só clicar e ir lá seguir. E você que quer contratar para fazer palestra e tudo mais, aí ó, chama lá no direct lá. Pode contratar. Conversa com o Rafa e ele sim, tá atendendo toda a região, onde você chamar, ele vai. Gente, também segue o nosso site, visite o nosso site, né? A gente tá naquela onda de seguir assim, né? Visite o nosso site www.produtoradesignio.com.br, que vem novidades por aí. E se você quer também desfrutar de toda essa estrutura que está ficando cada vez mais incrível, né? Nós estamos abrindo, né, para produções de novos podcasts. Então, se você quer fazer parte da família Designio, ter o seu podcast aqui nesse estúdio incrível, vem para cá. Corre para Designio, chama a gente lá no direct do Produtivamente ou lá no Instagram da Produtora Designio, que é @Produtora Designio, bem fácil assim. É só chamar no direct, a gente vai conversar com você, você vem tomar um café, já conhece e a gente já agenda o seu primeiro podcast. Era isso. Era isso, Júnior. Tô Perfeito. ficando por aqui então, agradecendo a sua audiência, agradecendo você que ficou até o final, você que comentou. Um abraço pro Jairo ali. Eu mandei um alô pro Jairo antes ali, né? Mandou. Um grande amigo, Jairo Machado também. E compartilhe esse episódio com quem você acredita que precisa ouvir a mensagem de hoje, tá? E bora para o próximo, né? É isso aí. E obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. De nada. Eu que Tamo junto. agradeço. Gustavo?